Agora nós vamos falando de saúde, gente. Vamos falando de um assunto muito sério, muito importante. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico pediatra José Augusto Morila Guerra, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre a coqueluche. Doutor Guerra, primeiro eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Todo o grupo da RCN, muito carinho estar aqui. Bom dia, Três Lagoas. Doutor Guerra, vamos falando sobre a coqueluche. O que é a coqueluche e quais são os principais sintomas? A coqueluche é uma doença conhecida mais como tosse comprida. É aquela tosse horrível. A criança entra num acesso de tosse persistente, e esse acesso de tosse persistente provoca uma baixa de oxigenação no cérebro da criança, e a criança até faz casos de cianose pelos acessos de tosse. Isso é uma doença bacteriana, não confundir nada com quadro resfriado. Não tem nada a ver com obstrução nasal, secreção nasal, catarral, nada disso. É uma doença puramente respiratória, causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis e outras paralelas a ela, primas dela, né, que levam a esse quadro de acesso de tosse e que nós conhecemos desde os tempos antigos como tosse comprida. As pessoas podem confundir a coqueluche com o resfriado, com sintomas assim? Veja bem, nós médicos assim que temos um pouquinho mais de experiência, nós convivemos muito com as doenças lá atrás. Coqueluche, sarampo, difteria, tétano. Nós vimos muito desses quadros, né? Então hoje a gente fica fácil para nós detectarmos aquela criança, aquela suspeita, dirigirmos o nosso diagnóstico para aquela criança que tem um quadro de tosse diferente. Uhum. Então, por isso que às vezes a criança, os médicos novos praticamente não conhecem essa doença, porque o último surto no Brasil foi em 2014. Nós temos aí 2025, né, praticamente. E nós estamos tendo quadro desde o ano passado, de 2024, no Brasil, quase 10 mil casos de coqueluche no Brasil. E é uma doença imunoprevisível, que ela tem a vacinação, são vacinados, mas ela não dá uma imunidade duradoura. Esse é o problema da vacina. Qual que é o prazo, doutor? Então, ela não... Não tem um prazo assim para tomar vacina? Não, prazo de tomar vacina nós temos. Nós temos o calendário de vacinação de criança. É no 2º mês, no 4º mês, no 6º mês. Esses são as 3 doses preconizadas pelo Ministério da Saúde. Depois nós temos duas doses de reforço, uma com 15 meses e outra com 4 anos. E depois, na adolescência, a gente faz cada 10 anos a vacina acelular. É uma vacina celular que é feita para adolescentes grávidas. Uhum. Essa vacina nós pedimos para que seja feita a cada 10 anos. Infelizmente, quando você entra na época de adolescente, praticamente o adolescente não quer tomar vacina nenhuma, né? E esse é o drama todo, porque depois, é o que nós estamos tendo hoje. Nós estamos tendo casos, essa semana, uns 15 dias atrás, eu tive um caso de coqueluche interessante até no meu consultório, e que a família já estava indo mais de 15 dias já procurando recurso para essa tosse da criança que não melhorava. De cara eu assisti o acesso de tosse dentro do meu consultório e já fiz a suspeita que seria coqueluche. Interessante. A avó estava com o mesmo quadro de tosse da criança e a avó já estava antes da criança. E já tinha uma tia e uma prima com tosse também na mesma época, que existe uma convivência muito familiar, né? E a criança com 1 ano de idade, que já tinha tomado as 3 doses, ela desencadeou e o diagnóstico veio de coqueluche. Agora interessa que a gente encaminha tudo para a vigilância epidemiológica e eles vão investigar esse outro caso. Interessante que eu tive 4 casos de coqueluche de janeiro para cá em Três Lagoas. Confirmados. Isso porque foi, então, o senhor identificou. Imagine os casos que as pessoas não procuram médicos ou não conseguem identificar, pode ser até maior esse número, né? Exatamente. É a questão da estatística. Você tem uma estatística, às vezes, nacional, de que a estatística nacional mostra uma realidade de diagnósticos, mas não aqueles casos que ficaram além dos casos, né? Você vê, nós tivemos 79 mortes de crianças em 2024. Dessas, 80% foram crianças abaixo de 1 ano de idade.
porque a criança faz um quadro de insuficiência respiratória, complica com pneumonia e acaba vindo a óbito por uma doença imunoprevisível. Nesse caso que o senhor citou, ou seja, ela transmite, da família passou para a criança e vai passando. Passa para adulto também, doutor? Exatamente, passa para a família toda. Para quem não está. Porque ela não te dá a imunidade duradoura, a vacina. Algumas pessoas não têm nenhum sintoma. As outras podem ter a doença e desencadear a doença e continuar como comunicante, levando a doença para frente. Pelo fato de a gente não ter um surto, conforme o senhor disse, pode ser que as pessoas tratem como se fosse, acho que é um resfriado, uma outra doença. Tem médicos que às vezes não têm todo o conhecimento também, não são pediatras, né? O clínico geral, às vezes vai lá, não sabe identificar. Pode ser isso também, doutor? Exatamente, isso é muito comum, porque hoje você tem Infelizmente hoje, a maioria dos médicos sai da faculdade e não fazem uma residência médica, né? Você tem esse quadro que você praticamente não tem uma especialidade. Eles estão na portaria do hospital, estão na portaria de pronto-socorro, estão na portaria de unidades básicas de saúde e não tem uma residência, tem uma especialidade onde passa a conhecer melhor essas doenças, né? Principalmente as doenças de criança. Nós, graças a Deus, não estamos tendo sarampo. Graças a Deus, não estamos tendo casos de meningite. Mas estamos tendo da coqueluche. E outra interessante, Ana, que eu quero contar aqui para você, é que desde 2014 existe um Programa Nacional de Vacinação de que toda gestante deve ser vacinada com 20 meses. Infelizmente, muitas das grávidas não tomam essa vacina. Não sei porquê, não sabe. Então tem que ser feita uma busca muito forte dessas crianças, dessas grávidas, para que realmente os filhos que vão nascer não sejam infectados pela coqueluche logo cedo e a estatística de morte antes de 6 meses. Ela mata a coqueluche, então, doutor? Mata, porque ela é uma doença, ela entra num quadro de insuficiência respiratória, a criança abaixo de 6 meses, entra num quadro de insuficiência respiratória, fazem parada cardiorrespiratória, fazem pneumonias complicadas e às vezes nós não conseguimos solucionar e tratar a tempo essa criança. A vacina é a prevenção, doutor? Exatamente, a vacina, a prevenção. Tá. Mesmo ela não dando sua imunidade duradoura, tá, Ana? Mas só que você tem 80% de proteção. E os 20% é os que a gente faz os reforços, faz tudo para tentar diminuir esses quadros. Além da vacina, tem alguma outra medida para se prevenir contra a coqueluche, doutor? As pessoas procurarem o pediatra, procurar o tratamento médico adequado, saber que tem os comunicantes, tratar os comunicantes, né? Porque aí você fecha. Interessante essa sua pergunta, Ana, porque o Programa Nacional de Vacinação protocolou ano passado que se fizesse vacina, da vacina celular, em creches que trabalham com crianças abaixo de 4 anos, para todos que trabalham na creche. Por quê? A criança hoje chega às 7 horas da manhã e sai às 4h30, 5 horas. E essas pessoas estão lá. Se você tem alguma pessoa dessa que é um comunicante e está lá trabalhando com aquele quadro de tosse, ela pode passar para essas crianças abaixo de 4 anos, porque ela está em fase de proteção. E às vezes as pessoas acham que é só, conforme o senhor explicou, não é só a criança. O idoso, ele está suscetível, qualquer pessoa está suscetível e acha que é uma outra doença. Acho que é só para criança que tem que ser imunizada. Não todos. Todos, exatamente todos. Tem que ser tratados como tal. Pois é, e a gente tem visto que nos últimos anos, infelizmente, as pessoas não têm tido o hábito mais de vacinar. Vacinas que eram tão comuns as pessoas tomarem, os pais ter todo o cuidado com a carteirinha de vacinação do filho, da criança, manter atualizada. A gente tem visto que isso tem caído muito, né, doutor? O senhor, quanto médico pediatra, é uma pessoa ideal até para falar sobre isso, né? Há uma abstenção grande. É porque os pais trabalham, as mães trabalham, a criança vai para a creche. A mãe chega em casa trabalhando, não vai, tem tempo de ir no posto de saúde. O senhor acha que a escola pode aplicar essa vacina na escola, ter esses mutirões, como tem sido feito, inclusive para matricular? Para crianças que quando você faz a paralisia infantil, quando você faz o sarampo, quando você faz a abrangência maior, as escolas podem ser feitas, né? Mas essas vacinas de básica, que é feita no segundo, quarto mês, sexto mês, o reforço do 15 meses, o reforço no 4 anos, essa é dos pais. É responsabilidade os pais têm que ter essa responsabilidade, os pais têm que ter a responsabilidade de levar. E eu noto, Ana, eu pego no meu consultório particular, eu noto pessoas que atrasam vacina às vezes 2, 3 meses. E no particular é assim, o senhor imagine no SUS, E aí é que eu estou te chamando a atenção.
Você imagina no SUS. É por isso que a Secretaria de Saúde, enfim, de Educação, eles precisam fazer uma campanha maciça, incentivar os pais a vacinarem os seus filhos. A gente tem visto isso aqui em Três Lagoas, por exemplo, para outras vacinas que tem que ser exigido, né, para o filho ser matriculado, que tem que estar com a carteirinha em dia, né? É importante também verificar os outros tipos de doenças também, até para incentivar os pais, para que a gente não volte a ter doenças que a gente faz tempo que não se via falar e ultimamente a gente tem visto falar. E no caso da coqueluche, doutor, qual que é o tipo de tratamento indicado? É antibiótico? Como que é feito o tratamento? Antibiótico. Só antibiótico? Só antibiótico, porque é uma bactéria. E a bactéria responde fácil ao tratamento. Ela te dá uma resposta excelente ao tratamento, é uma resposta... um quadro de 15, 20 dias de tosse não vai sarar a tosse de uma vez, né? Mas o quadro em si, você controla a bactéria com 5 dias de tratamento. E você praticamente tem uma consequência dessa tosse, que a criança ainda vai persistir com um quadro não de tosse paroxística, não aquela tosse feita, que é aquela tosse que chega até perder o fôlego, mas a criança vai ter uma resposta já mais tranquila, vai conseguir dormir, vai conseguir mamar, vai conseguir ter uma vida mais tranquila, sabe? Agora, em relação ao tratamento de antibiótico, é importante procurar um médico, né? Porque às vezes as pessoas têm o hábito de se automedicarem, né? Vou tomar... O medicamento, ele tem o horário certo, tem o período certo, né? E você tem farmácias aqui na nossa cidade que você chega lá e você pede antibiótico, você tem a receita que você quiser, o antibiótico que você quiser. Infelizmente, algumas farmácias dão antibiótico para crianças sem receita médica. E aqui valeria uma pena, Ana, você fazer uma entrevista com a secretária municipal de saúde a respeito da busca. Eu acho até interessante você conversar com ela a respeito, por exemplo, se esses casos de coqueluche são identificados, qual é que é o trabalho da Secretaria de Saúde em cima dessas... O que está sendo feito? A busca, sabe? Por que não está sendo feita uma busca das crianças que, por exemplo, você tem um calendário de vacinação, você tem endereço, você tem todo o registro do paciente. O paciente da criança, a criança não veio fazer a vacina, talvez aquele posto de saúde que tem a vacina comunicasse à Secretaria de Saúde, olha, tal criança está faltando a vacinação. E tivesse feito um sistema de busca para talvez fazer isso. Acho que diminuiria muito essa questão de doenças infecto-contagiosas em crianças. E outra coisa é a questão dos trabalhadores de creches, que talvez seja fazer a vacina celular em todos eles, em creches que trabalham com crianças abaixo de 4 anos de idade. Essa vacina é disponível, ela está disponibilizada no SUS, doutor? É de graça? Sim, de graça, a vida toda. Tem as clínicas particulares que trabalham com vacinas de melhor qualidade, melhor coisa e tal, porque é uma clientela pequena, né? Agora, uma clientela brasileira, somos milhões de crianças, né? Então, o critério da Ministério da Saúde é fazer que essas vacinas cheguem a todos, de uma forma ou de outra, né? E aí, é o que faz com a vacina do adolescente. Ela é a celular. Nas grávidas, é a celular. É uma diferença de vacina, porque a abrangência é menor. Pois é, doutor Guerra é um médico muito conceituado na cidade, já cuidou de quantas crianças, hoje tudo adulto, né? Quantas pessoas passaram... Fazendo 40, esse ano eu vou completar 49 anos. 49 anos de profissão. De pediatra. É muito tempo. Não, eu conheço tantas pessoas que já passaram os filhos pelo doutor Guerra, hoje são pais, já são avós, enfim. É um médico muito conceituado e tem amor naquilo que faz, realmente. E a gente vê muito isso, é o que o doutor disse. Hoje tem muitos médicos que não têm essa especialização, são clínicos. E às vezes dificulta para diagnosticar, né? É o que o senhor está falando. Se no consultório do senhor, o senhor consegue identificar isso, que é particular. Imagine no SUS, que não tem isso. Por isso que é importante a Secretaria de Saúde, enfim, começar a analisar essa situação também, né, doutor? A vivência é tudo. Exatamente. Doutor, uma outra questão que o senhor falou de tosse. É muito comum a gente ver pessoas tossindo, acha, vou tomar xarope. A primeira coisa que as pessoas falam, tomar xarope. Às vezes pode ser a coqueluche, né? Exatamente. Principalmente se for um caso de acesso. Ana, é inconfundível. A pessoa que entra num quadro de tosse de coqueluche, ela faz o guincho no final. Ela começa a tossir, ela entra em acesso de tosse, ela chega até a perder o fôlego, tem uma baba, e ela perde o fôlego de tanto forte que é essa tosse. Ela perde o fôlego. Ela chega até o guincho final.
É inconfundível, sabe? Mas a questão é a seguinte, você vai numa farmácia e fala, me dá um xarope de tosse. Eu tô com tosse. Eles falam assim, eu tô com tosse, quantos dias? 15, 20 dias. Ah, tem um xarope bom. Exatamente, é o que faz. E aí, o que vai fazer? É difícil, gente, não, o negócio é sério. O acesso à saúde é fácil. É. Mas, às vezes, as pessoas procuram acesso à saúde para pegar um atestado médico. Quer ver? Vai na UPA, então. É só ir lá na UPA, gente. Na UPA você consegue rapidinho o atestado. A gente ri assim, mas é porque o negócio é tão complexo, né, doutor? Se tratar de saúde pública. E o doutor Guerra é uma pessoa especialista nessa área. Doutor, eu quero aproveitar um pouquinho para a gente falar um pouquinho do teu trabalho. O senhor já falou aí 49 anos já nessa área. Como que o senhor tem visto a medicina, a evolução, enfim, as pessoas que têm ido no teu consultório, os principais casos voltados aí para as crianças, enfim, que tem acometido as crianças? Hoje eu estou praticamente trabalhando uma questão mais integrativa da medicina pediátrica, né? Eu trabalho mais com suplementação, a puericultura, quase praticamente as questões mais de doenças, assim, eu estou deixando mais para quem faz hospital, né? Porque cansei, né, Ana? Tanto tempo, né, doutor? 49 anos, não dá mais para você ficar aguentando plantão, tocando doença, tocando tudo. Não, agora eu tô mais sossegado fazendo consultório mesmo, né? É onde que eu acompanho o desenvolvimento neuromotor aqui. Ana, é especial que eu descobri uma coisa. Você descobriu, trabalha com o desenvolvimento neurodesenvolvimento o psicomotor da criança. Às vezes os pais se preocupam com peso, medida, mas hoje nós temos uma abrangência de crianças com TEA, crianças com TDAH, uma criança com doenças raras, umas doenças que nós trabalhamos, que quando você trabalha com o neurodesenvolvimento, o neuropsicomotor da criança, e que você orienta os pais, que você faz praticamente nas visitas que os pais fazem. Eu estou trabalhando muito com isso, com o desenvolvimento neuromotor. E tem aumentado muito esses casos, né, doutor? Impressionante. Impressionante porque por mais que às vezes a dificuldade maior nossa é conseguir uma consulta com o neuropediatra. É uma dificuldade então, porque ao pediatra cabe você orientar os pais, identificar que a criança está tendo um déficit, porque é uma criança que chegou no 6º mês, ela não consegue sentar, ela no 7º mês ela não consegue engatinhar. Atenção, está tendo problema. Aquela criança faz as coisas de acordo com o tempo. Não, ela tem um tempo para fazer isso. Se ela não sentar com 6, 7 meses, opa, atenção. Se ela não consegue firmar a cabecinha direitinho, opa, tem problema. Esses problemas têm que ser... Nós, pediatras, nós conseguimos identificar isso facilmente, porque nós olhamos a criança todo dia. Olhamos o Zé, a Maria, o Tião, quer dizer, um conjunto de crianças que te formam uma imagem de como que está sendo aquele desenvolvimento daquela criança. E quando você percebe que alguma coisa está errada e que você orienta, que você deve procurar, aí que está o problema. Não consegue uma consulta com o neuropediatra. E além do neuro, nem com pediatra já não é fácil, porque hoje médico pediatra é difícil no Brasil. E quando se fala para vir por interior é mais difícil ainda, né? Que dirá neuro, então, né? Exatamente. São dificuldades impressionantes, mas às vezes as pessoas querem um laudo de TEA, do transtorno espectro autístico para mim, que eu dê. Eu falo, não, isso cabe ao neurologista, isso cabe ao psiquiatra, porque ele tenha todos os parâmetros. A mim, como pediatra, cabe, olha, eu tenho uma suspeita que essa criança deve merecer uma consulta. Não falo porque a criança tem alguma coisa, porque ele merece uma consulta com outra especialidade para chegar ao diagnóstico. E outra coisa, Ana, os pais não aceitam às vezes, tá? Não. Mesmo que você mostre que isso tá... porque o fulano fez isso, porque meu primo fez isso, atrasou aqui. Não, Ana. A criança tem um tempo para cumprir isso. Se ela não cumprir, alguma coisa está errada. E os pais precisam aceitar. Que dirá que o SUS tivesse mais médicos, assim como o Dr. Guerra, especialistas na área, que os pais pudessem ter essa confiança. A gente sabe que... E outras coisas, Ana, que eu quero falar com você, quando eu falo na área de suplementação, é o grande índice de crianças, nossa, que tem anemia. Impressionante a falta de ferro. Impressionante a falta de vitamina D. Impressionante a falta de vitamina B12. Impressionante. E isso eu vou descobrir no meu tempo, quando eu comecei a trabalhar na área integrativa da pediatria, né? Em que você tem o paciente que você começa a investigar ele num todo, na holística dele, do bebê. E você consegue chegar a muitas coisas. Você fala assim, mas meu Deus do céu, como que esse bebê tem com essa anemia?
Isso não se percebe. Isso, então a gente fica muito atento a isso. Hoje, praticamente, eu tenho feito muito esse trabalho no meu consultório. É por isso que eu falo da importância de se ter mais profissionais assim, né? O doutor poderia estar atendendo no SUS, ajudando, né? Mas já cansou, né? O doutor chega, né? Mas quem quiser. Tem muita gente nova, já, né? Tá com gás todo, né? Eu, mas precisa ter esse amor até o ano passado eu dei plantão na Auxiliadora. Foram 40 e tantos anos de plantão na Auxiliadora. Chega. Tempo, né, doutor? Eu tive crises hipertensivas, tive crises de depressão alta. Não. Fica mais tranquilo agora, né, doutor? Tá lá no hospital, tem um infarto e vai um AVC lá no hospital. Se eu tiver, vou ter no meu consultório. No particular, né? Mas tá certo, doutor. Eu quero agradecer a tua presença. Sempre é muito bom falar com o senhor. Médico especialista nessa área, gente de pediatria muito conceituada em Três Lagoas. Tem prioridade para falar sobre assuntos, enfim, de doenças que dão aí nas crianças, que acometem as crianças. Então eu quero agradecer, viu, doutor? O espaço está sempre aberto. Sempre que tiver algo que o senhor queira, vem falar com os pais, enfim, fique à vontade, viu? É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu até falei pro Lucas e o Rosário, né? Eu falei assim, olha, tô tendo muito casos de coqueluche, eu acho bom ir ocupar um espaço na rádio, no grupo SN. E aí ele falou, vou falar com a Ana já para agendar com você. Tá bom. Aí ele falou, vamos fazer no carnaval? Não, no carnaval ninguém vai escutar. Não, ninguém tá nem pensando. Agora, hoje é quarta de cinza. Quarta-feira dá para tempo da gente fazer. Muito obrigado por vocês me receberem. Estou sempre à disposição. Qualquer coisa, dá um alô. Tá bom? Combinado. A gente vai marcar mais vezes pro senhor vir aqui pra gente falar, porque é muito bom, gente. A gente brinca, descontrai assim, mas o Dr. Guerra realmente é uma pessoa que tem muita prioridade para falar, para chamar atenção para casos como este, coqueluche, que tem aumentado e tem sido registrado casos aqui em Três Lagoas.